Graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Atos. Estamos aí no último capítulo do livro. Estamos quase encerrando a exposição desse texto. E hoje nós vamos ler e meditar dos versículos 1 até o 10. Atos capítulo 28. Versículo 1 até o versículo de número 10, esse é o texto para a nossa reflexão. Eu farei leitura, os irmãos podem acompanhar comigo. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Até aí, irmãos, vamos orar, fechemos os nossos olhos, oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, pela bênção que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui, e mais uma vez, tendo lido sua palavra, oramos clamando ao Senhor pela iluminação do Teu Espírito Santo sobre nós. Fala conosco nessa noite, ó Deus bendito, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema para a nossa reflexão nessa noite é: assassino ou um Deus? Nenhum nem outro. Apóstolo. Esse é o tema para a nossa reflexão. Assassino ou um Deus? Nenhum nem outro. Apóstolo. Esse é o tema para a nossa reflexão nessa noite. Meus irmãos, como nós vimos no último capítulo, no capítulo de número 27, nos capítulos anteriores, o Senhor havia dito a todos os passageiros que estavam naquele barco, e não apenas aos passageiros, mas também aos tripulantes, que embora o barco se perdesse, todos seriam salvos, que o Senhor nos preservaria todos com vida. E aí, em meio ao ceticismo, ao medo das pessoas que estavam naquele barco, Deus cumpriu a sua palavra, e ele inclusive usou o próprio apóstolo Paulo para encorajar aquelas pessoas que estavam ali, que na sua maioria eram pagãs. Por causa da vida de Paulo e do plano de Deus para o apóstolo Paulo, de que ele pregasse o evangelho em Roma, a vida de todos ali seriam salvas. Mas agora, depois do navio de fato ter se despedaçado, aqueles homens chegam à ilha de Malta, e ali eles ficariam durante 3 meses, até que então embarcassem novamente para Roma. Na próxima viagem não haveria contratempos, o texto não relata outros contratempos, ao menos nada parecido com o que o apóstolo Paulo enfrentou até aqui.
E o que nós poderemos ver no capítulo de número 28 é que o Senhor, mais uma vez, como tem feito em várias ocasiões, até aqui, Ele provaria a sua fidelidade em relação à sua palavra e mostraria mais uma vez os seus cuidados para com o apóstolo Paulo, poupando a sua vida, mais uma vez, de forma milagrosa. E dessa forma, irmãos, o texto nos apresenta aqui as evidências. Nós temos apontado aqui como a passagem chama a nossa atenção para a providência do Senhor, para o fato de que o Senhor, Ele é aquele que controla todas as coisas. E quando nós falamos a respeito da providência, é sobre isso que nós estamos falando, sobre o governo de Deus, o controle do Senhor sobre todas as coisas. Nada foge ao controle das suas mãos, e é por isso que nós podemos ver que, a despeito de tantas dificuldades e problemas, o apóstolo Paulo ainda está vivo, porque o Senhor havia dito que ele deveria ir e comparecer perante o imperador em Roma. Mas aqui nós veremos não apenas as evidências da providência do Senhor, o cuidado soberano do Senhor sobre todas as coisas, mas veremos também as evidências da apostolicidade do apóstolo Paulo. Ele era de fato um apóstolo enviado pelo Senhor para ser sua testemunha. Veremos também como que o Senhor usa pessoas e meios inesperados para o cuidado do seu povo, como a bondade manifestada por parte dos habitantes daquela ilha para com Paulo e os seus companheiros de viagem. Assim veremos então, irmãos, no capítulo 28, como Deus, Ele vai mais uma vez cumprir a sua palavra. E aí então nós chegamos no primeiro ponto da nossa passagem, dos versos 1 ao 6. Nós temos aqui o primeiro ponto, é um texto pequeno, são 10 versículos, e essa passagem nós dividimos em duas partes. A primeira parte, verso 1 ao 6, onde nós vemos aqui que aqueles habitantes da ilha de Malta, eles eram amorosos, porém precipitados. Esse é o primeiro ponto, amorosos, porém precipitados. E o que a passagem nos mostra então, é que a reação daqueles habitantes, a chegada de toda aquela embarcação, foi muito melhor do que se poderia esperar. E apesar do texto chamá-los de bárbaros, eles não eram selvagens, muito pelo contrário, eles eram na verdade bondosos. O termo utilizado aqui para bárbaros, ele apenas faz referência ao fato de que aqueles homens falavam uma língua diferente. A expressão bárbaro aqui, nesse contexto, ela não era utilizada para descrever pessoas que não eram civilizadas ou pessoas que eram selvagens, mas apenas para fazer referência a indivíduos que falavam um outro idioma. Aqui, um idioma provavelmente muito semelhante ao hebraico ou ao aramaico, e por isso há a possibilidade de que eles conversem com Paulo, e Paulo entenda inclusive o que está sendo dito. Mas a passagem nos mostra que esses homens agiram em favor de Paulo e dos demais companheiros com singular, e essa é a expressão que o texto vai utilizar aqui, singular humanidade. E a expressão no texto grego para humanidade aqui, ela é filantropia, e essa é uma palavra que nós conhecemos bem. E o propósito da utilização dessa expressão aqui é chamar a atenção para a bondade. Eles demonstraram um amor e uma bondade fora do comum para com o apóstolo Paulo e os demais companheiros de viagem. Até aqui então, e há uma curiosidade, Malta faz jus ao seu nome, porque o termo, o nome da ilha, significa lugar seguro. E de fato, depois de uma tempestade, depois de um naufrágio, de quase virem à morte diante daquela situação, eles chegam num lugar seguro, a despeito de nós sabermos, meus irmãos, que o lugar seguro é o centro da vontade do Senhor. É por isso que nós vemos o apóstolo Paulo
tranquilo, mesmo diante daquelas adversidades, ele é capacitado pelo Senhor, inclusive a encorajar a embarcação que já havia desesperado da própria vida, porque ele está seguro no Senhor, ele está seguro nas promessas do Senhor, ele está seguro no cuidado e na fidelidade do Senhor. A ilha é só um detalhe, a ilha é só um detalhe. Mas o texto nos mostra que a gentileza, a bondade daquelas pessoas em favor de Paulo, e não apenas de Paulo, porque até aqui nós temos visto que todos os demais estão sendo beneficiados por causa do plano do Senhor para o apóstolo, de que o Evangelho fosse pregado a Roma, ou em Roma. Mas aqui o cuidado dessas pessoas é demonstrado no zelo deles em proporcionar o calor, afinal estava frio, como nós vimos, era um dos períodos mais frios do ano, inclusive por isso a navegação não era recomendada, estava chovendo e eles então procuram fazer fogueiras ali para aquecer aquelas pessoas. O que o texto nos mostra é que, como nós já vimos, Paulo ele era um homem de ação, e talvez você conheça pessoas assim, que não consigam ficar apenas vendo os outros trabalharem, mas se tem alguém trabalhando, eu preciso cooperar, eu preciso ajudar. E Paulo não era assim, ele não era apenas um homem de palavra, mas ele era também um homem de ação, e o que o texto vai nos mostrar é que logo ele tratou também de recolher gravetos para lançar na fogueira. Mas enquanto ele recolhia os gravetos e os lançou na fogueira, uma cobra, uma serpente, o agarrou em sua mão. E aí a curiosidade, irmãos, é a percepção que esses homens tiveram acerca do que estava acontecendo. Até aqui, claramente, aqueles homens, eles já sabiam que Paulo era um prisioneiro, muito provavelmente puderam identificar isso. E diante do naufrágio daquele barco, e logo após o naufrágio, o apóstolo Paulo ter sido picado pela víbora, a conclusão que aqueles homens chegam de forma precipitada é que muito provavelmente Paulo havia feito algo muito ruim, talvez inclusive fosse um assassino, porque depois de ter sobrevivido ao naufrágio, a expressão que o texto utiliza aqui é: a justiça não deixa viver. Fazendo aqui a expressão justiça, é muito provavelmente uma referência a alguma divindade pagã, como se os próprios deuses estivessem encarregados de dar cabo da vida de Paulo, o que era muito o contrário. O Senhor estava preservando a vida do apóstolo Paulo, mas essas pessoas julgavam que os deuses estavam encarregados de eliminá-lo, e muito provavelmente porque de fato havia feito algo muito ruim, e por causa disso estava sendo punido. A passagem nos mostra, meus irmãos, que de alguma forma esses homens eles eram supersticiosos e ao mesmo tempo precipitados no seu julgamento. E é algo que eu mencionei inclusive hoje pela manhã na nossa escola dominical. A expressão que aparece aqui no texto para se referir àqueles homens como demonstrando singular humanidade, poderia ser traduzido mais especificamente ou demonstrando um amor fora do comum. Mas é interessante utilizar a opção do tradutor aqui por humanidade, porque se há algo que é muito característico do homem como um todo, é justamente a sua precipitação. Nós somos precipitados em fazer julgamentos, e é isso que esses homens estão fazendo. A despeito da sua bondade, até mesmo constrangedora, esses homens são precipitados no seu julgamento. Logo, se Paulo está sofrendo, é porque muito provavelmente ele fez alguma coisa muito ruim. Você se lembra de um caso parecido? Você se lembra de um texto na Bíblia parecido, que nós temos inclusive estudado ele, que é o livro de Jó, porque é exatamente isso que acontece com Jó. Os seus amigos foram precipitados no seu julgamento, porque compreendiam que se Jó estava sofrendo, muito provavelmente é porque ele havia pecado contra o Senhor. Então nós vemos, irmãos, que esse tipo de ideia, de conceito, ele é algo presente desde os primórdios.
desde os primórdios, como nós podemos ver no livro de Jó, e é algo que se estende para o período do Novo Testamento, mas que não é exclusivo do mundo pagão, não é exclusivo dos povos gentios. Nós vemos, por exemplo, que os próprios discípulos do Senhor Jesus tinham essa percepção de que o sofrimento decorria de algum pecado específico. Então você provavelmente se lembra do Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 ao 3, onde o texto diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Também, meus irmãos, temos a tendência de julgar que aqueles que sofrem estão experimentando as consequências de algo muito errado que fizeram. Nós vemos isso no texto de João, vimos isso no texto de Jó, mas há outra passagem que chama a nossa atenção para isso, que é o texto de Lucas, capítulo 13, verso do 1 ao 5, onde o texto diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, o texto diz, porém lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. É interessante, meus irmãos, nós vemos isso. Nós temos essa propensão à teologia muitas vezes comprometida, num contexto onde há uma predominância da teologia da prosperidade, essa percepção de que a fidelidade ela é necessariamente acompanhada das bênçãos materiais e a infidelidade é acompanhada do juízo e do castigo. Nós muitas vezes absorvemos isso e tendemos apressadamente a julgar aqueles que sofrem como se esses estivessem em pecado. Mas o que o texto nos mostra, meus irmãos, é que nós devemos tomar cuidado com os julgamentos precipitados. E aí o exemplo aqui que nós temos do texto de Lucas, ele é um exemplo importante, porque o que o Senhor Jesus está dizendo: olha, vocês pensam que aqueles galileus eram mais pecadores do que os demais? Jesus ainda continua e ele diz: não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que o texto nos mostra, meus irmãos, é que nós devemos zelar pela nossa vida de piedade e naquilo que nos cabe, devemos ser prontos. Se há algo que nós devemos ser prontos e apressados, é a nos arrependermos dos nossos próprios pecados. Então, ao invés de sermos apressados para chegar a conclusões e fazer julgamentos a respeito daqueles que estão à nossa volta, nós devemos ser prontos e apressados para nos arrepender dos nossos próprios pecados. Sendo assim, irmãos, é necessário sabedoria. É necessário sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, para que não incorramos no erro de sermos precipitados, fazendo uma leitura equivocada e supersticiosa das circunstâncias adversas daqueles que estão à nossa volta. Nós já vimos que isso não deu muito certo com os amigos de Jó, que ao invés de consolá-lo, colocaram sobre ele um fardo ainda maior. Agora, o que é curioso, meus irmãos, é que nessa passagem, apesar da precipitação daqueles homens em fazerem juízo a respeito da vida de Paulo, esses habitantes da ilha de Malta, eles foram melhores consoladores para Paulo do que os amigos de Jó haviam sido para eles.
Surpreendentemente, às vezes, as atitudes dos ímpios, elas nos constrangem, pois eles exemplificam o comportamento que nós deveríamos ter em relação ao nosso próximo. Há um contraste que nós podemos fazer aqui com os amigos de Jó, que conheciam a palavra, mas que falharam em consolar Jó. E aqui com os habitantes da ilha de Malta, que a despeito da sua precipitação, diferente dos amigos de Jó, foram prontos em consolar e oferecer conforto. Mas depois dessa situação, onde uma cobra pica Paulo, pela misericórdia do Senhor, nada aconteceu com o apóstolo. E isso em conformidade com o que havia sido dito pelo Senhor Jesus. E aí nós podemos nos lembrar das palavras do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 17 a 18. Marcos, capítulo 16, verso 17 a 18, onde o Senhor diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Sendo assim, ao ser milagrosamente livrado da morte, após ser picado pela víbora, Deus está mostrando que nem os judeus, nem o naufrágio, nem as serpentes poderão impedir que o Senhor cumpra o seu plano. E da mesma forma, o que o texto nos mostra é que o apóstolo Paulo, ele era verdadeiramente um apóstolo vocacionado pelo Senhor para levar a sua palavra. Mas como nós já mencionamos aqui, o texto ele vai comprovar a apostolicidade do apóstolo Paulo. Essa passagem do Evangelho de Marcos, ela se cumpre na vida e no ministério dos apóstolos, e é isso que nós estamos vendo aqui, o cumprimento das palavras e das promessas do Senhor Jesus na vida dos apóstolos. Mas o texto continua, meus irmãos, e a passagem nos mostra que após esses homens perceberem que o apóstolo Paulo, ele não havia inchado ou caído morto de repente, eles mudaram de opinião em relação a ele. E aí, se inicialmente eles consideraram que Paulo pudesse ser um assassino, o que o texto vai nos mostrar agora é que eles começam a achar que Paulo fosse um Deus. Então essa é a percepção deles. Olha para o final do versículo de número 6, o texto vai dizer assim: mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. E aí nós vemos que algo parecido que acontece, inclusive no capítulo de número 14 do livro de Atos, como as pessoas elas mudam de opinião muito rápido. Aqui as duas opiniões são ruins, tanto dizer que Paulo é assassino, quanto dizer que Paulo é um Deus, tudo isso daqui é ruim. Mas lá atrás, no capítulo de número 14, o que o texto nos mostra é que quando Paulo em Listra, ele vai curar um indivíduo paralítico, os habitantes daquela cidade, influenciados também por uma cultura pagã, eles logo começam a pensar que Paulo fosse um Deus, e eles diziam isso. Só que, curiosamente, meus irmãos, essa foi a primeira impressão daqueles homens em relação a Paulo e Barnabé, quando eles curam aquele paralítico. Ele é um Deus, eles só podem ser um Deus. Mas pouco depois a opinião dessas pessoas mudam e eles agora apedrejam o apóstolo Paulo. Há uma outra situação que é muito parecida com essa, que é com o próprio Senhor Jesus, como as pessoas elas tendem a mudar de opinião muito rápido. E você provavelmente se lembra de como o Senhor Jesus foi recebido quando ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Como ele foi recebido? Ele foi recebido com expressões de louvor, de adoração. As pessoas ali ao redor dele diziam: Hosana, Hosana. Mas logo depois, irmãos, essa mesma multidão vai gritar: crucificam, crucificam.
Então, se nós podemos dizer que uma das características, e óbvio a gente está falando de características de uma humanidade caída, a precipitação pecaminosa em fazer julgamentos, antes de olhar para os nossos próprios pecados, isso é resultado do pecado em nós. Quando nós nos precipitamos para condenar, para julgar, para afirmar, está sofrendo porque pecou, nós estamos agindo pecaminosamente, e infelizmente essa é uma característica de uma humanidade caída, são resquícios do pecado que ainda habita no nosso coração. Essa é uma característica pecaminosa do homem no seu estado de pecado. Mas a outra característica que o texto nos mostra é não apenas a superstição, e nós poderíamos falar mais a respeito disso daqui, considerando inclusive o cenário religioso no nosso país. Se há algo, irmãos, que caracteriza a religiosidade brasileira, é justamente a superstição, fruto de um sincretismo religioso muito grande. Eu queria perguntar para você assim, por exemplo, você tem medo de passar debaixo da escada? E se você vê um gato preto numa noite de sexta-feira 13, será que você fica meio balançado? Se alguém varrer o seu pé, você fica com medo de não casar? Pode dizer, em algum momento da vida talvez você já tenha ficado um pouco preocupado com essas coisas, mas isso é quem nós somos, é a nossa cultura. Nós somos extremamente supersticiosos, sincréticos, místicos. Isso evidentemente não fruto apenas de uma influência cultural, mas da nossa ignorância da palavra de Deus. E esses homens aqui nessa passagem, eles agem de acordo com a falta de informação. Eles não conheciam a palavra de Deus, eles não conheciam as promessas do Senhor Jesus, e é justamente por isso, porque eles não conheciam as palavras que o Senhor Jesus havia dito para Paulo, de que ele chegaria em Roma, que agora eles veem toda aquela situação, e eles não sabem discernir o que está acontecendo. Então, a precipitação, a superstição, mas infelizmente, meus irmãos, se há algo também que é uma característica nossa, é a nossa inconstância e volubilidade. Nós somos volúveis. Ora a gente tem uma opinião, ora a gente tem outra. Ora a gente pensa de um jeito, ora a gente pensa de outro jeito. Mas a palavra de Deus vai nos alertar contra isso. Ela vai dizer que a nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. Ela vai dizer que nós não podemos nos deixar levar por todo o vento de doutrina. Por isso há necessidade, meus irmãos, de nós buscarmos conhecer a palavra do Senhor. Porque aquilo que pode tratar o coração pecaminoso e nos livrar da precipitação no julgamento, da superstição religiosa e mesmo da volubilidade, é justamente o conhecimento da palavra do Senhor e uma vida de piedade. Portanto, se nós queremos viver uma vida onde há moderação, onde há convicção doutrinária e onde nós estamos firmados nos desígnios do Senhor, nós precisamos nos comprometer e nos esforçar por conhecer a palavra de Deus. E aí então, nós chegamos aqui na segunda parte da nossa passagem, que compreende os versos finais, versículo 7 até o versículo de número 10. E aqui o que nós vemos é que Paulo agora ele vai retribuir o amor demonstrado com misericórdia. Então, o primeiro ponto da nossa passagem foi amorosos, mas apressados, ou precipitados. E o segundo ponto da nossa passagem aqui é retribuindo o amor com misericórdia. E aí nós vemos isso dos versos 7 até o versículo de número 10. E aí o texto vai nos mostrar que naquela ilha havia um lugar, um sítio de um homem importante chamado Públio, muito provavelmente o governador da ilha, porque o texto vai dizer que ele era o homem principal, o homem mais importante da ilha. E assim como os demais habitantes haviam demonstrado amor
e bondade, Públio também vai agir da mesma forma. A expressão que o texto utiliza aqui é que ele vai receber aquelas pessoas e hospedá-las com benignidade. A palavra aqui poderia ser traduzida como amavelmente ou amigavelmente. Havia um amor e uma disposição de receber aquelas pessoas ali na ilha ou no seu sítio. E aí então o texto vai nos mostrar, meus irmãos, que enquanto estava ali, o pai de Públio, ele adoeceu. E o texto vai dizer que ele contrai uma desinteria. Os comentaristas vão dizer que muito provavelmente fosse uma infecção por leite de cabra, que eles consumiam naquela época. E é curioso, porque muito provavelmente o diagnóstico aqui quem dá é o próprio Lucas, que era um médico e que é quem redige aqui o texto de Atos dos Apóstolos. Mas o que a passagem vai nos mostrar, meus irmãos, é que diante daquela enfermidade, Paulo então vai curar aquele homem. Paulo demonstra misericórdia e como até mesmo uma forma de retribuir o favor que havia recebido por parte daquele homem e de toda a população daquela ilha. Ele vai demonstrar misericórdia curando aquele homem. E aí, meus irmãos, ao que nós podemos destacar aqui nessa passagem é que de fato aqui nós temos as evidências da apostolicidade de Paulo. Isso porque as palavras do Senhor Jesus haviam se cumprido, não apenas na sua preservação no naufrágio, mas em relação ao texto que nós vimos lá em Marcos capítulo de número 16, quando o Senhor comissiona ali os seus discípulos e fala dos sinais que os acompanhariam. E parte desses sinais que acompanham o ministério e a autoridade dos apóstolos era justamente o dom de curar, ou a capacidade de curar. E aí nós vemos isso lá no texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia rapidamente nessa passagem, 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 12. Edificar aqui, irmãos. Em 1 Coríntios, perdão. Segunda Coríntios capítulo 12, verso 11 e 12, o texto diz assim: tenho-me tornado insensato, a isso me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. E o verso 12 então: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, as curas que foram realizadas pelos apóstolos, e aqui especificamente no texto de Atos, relatando as curas feitas por Paulo ali na ilha de Malta, tudo isso apontava para o fato de que ele era realmente um apóstolo comissionado e estava debaixo da vontade do Senhor. Mas, meus irmãos, como eu disse, a cura ali, obviamente, aponta não apenas para a autoridade apostólica, mas as curas do Novo Testamento, elas apontavam também para a veracidade do Evangelho. Então, dessa forma, nós podemos dizer que Paulo, ao curar aquelas pessoas, ele não estava curando por curar. O propósito não era simplesmente curar uma enfermidade física, mas era chamar a atenção daquelas pessoas para o Evangelho do Senhor Jesus. Os próprios milagres que o Senhor Jesus realizou, esses milagres apontavam para a sua identidade. Ele era o Filho de Deus, o Verbo encarnado, ele era o Logos. Os milagres, as curas que o Senhor Jesus
realizou, obviamente apontavam para a sua empatia, sua misericórdia e o amor para com aquelas pessoas, mas mostravam que ele era de fato o Cristo. Os apóstolos, quando curavam, as curas apontavam para a autoridade que eles tinham como apóstolos de ensinarem em nome do Senhor Jesus. Portanto, ao curar aqui, nós podemos concluir que Paulo não está simplesmente curando essas pessoas por curar, mas ele está apresentando o Evangelho do Senhor Jesus a elas. E aí nós podemos dizer, Paulo aqui, ele vai curar com o intuito de apresentar o Evangelho, retribuindo com amor o amor que ele havia recebido por parte daquelas pessoas. E aí, meus irmãos, se há algo que nós podemos dizer é que não há dúvidas de que a maneira por excelência de retribuirmos o favor que recebemos e de demonstrar amor pelo próximo é pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Há muitas coisas que nós podemos fazer como demonstração de amor. Nós temos aprendido sobre a nossa responsabilidade e o cuidado que devemos ter com o necessitado, com o pobre, com a viúva, com o órfão, e assisti-los em suas necessidades materiais, sem dúvidas é uma forma de demonstrar amor ao próximo. Mas por excelência, irmãos, por excelência, a forma de demonstrar amor ao próximo é apresentando o Evangelho de nosso Senhor. Esse é o nosso maior tesouro. Isso é o que de melhor nós temos para oferecer. Ainda que nós possamos acudir o próximo com os nossos recursos materiais, aquilo que de melhor nós temos para oferecer ao próximo é a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui ao curar. Ele está demonstrando amor, mas por excelência apontando para a pessoa e para a obra de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, essa passagem ela nos traz e apresenta grandes lições. Mas uma delas, e caminhando aqui para o final, é o fato de que o texto mostra que depois de terem naufragado, e agora já no final da passagem, o texto ele vai mostrar que aqueles homens agora estão embarcando novamente. Depois de 3 meses, estando ali na ilha de Malta, sendo hospedados pelos habitantes daquela ilha, o texto vai dizer que Públio hospeda aquelas pessoas por 3 dias, nos demais dias em que estiveram ali, muito provavelmente os demais habitantes da ilha se encarregaram de socorrer aquelas pessoas. Mas o texto vai dizer, irmãos, que eles agora vão suprir todas as necessidades do apóstolo Paulo e dos demais passageiros e tripulantes do barco, o que obviamente daria a eles toda a condição necessária para que eles seguissem viagem. E uma questão óbvia para nós, porque nós vimos que o texto anterior diz: o barco foi destruído, depois que eles comeram, para aliviar o peso do barco, eles jogaram todo o trigo fora, ou seja, aquelas pessoas perderam tudo. A continuidade da viagem havia, humanamente falando, sido inviabilizada, não havia mais condições de prosseguir com a viagem. Mas o texto vai dizer então, a partir do versículo de número 9, verso 10, perdão, o texto diz assim: os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Tudo o que era necessário. E aí é óbvio, meus irmãos, que nós podemos nos lembrar das palavras do Senhor Jesus para Paulo, de que ele chegaria em Roma. E em todos os momentos, no cuidado, é óbvio que o texto chama a nossa atenção para a hospitalidade, o amor daquelas pessoas demonstrado ao apóstolo Paulo e aos demais habitantes, aos demais tripulantes. Mas tudo isso o Senhor nos mostra que foi o meio por meio do qual ele cumpriu a sua palavra.
o amor, a misericórdia, a bondade, a humanidade dessas pessoas são causas secundárias aqui no texto, por meio das quais o Senhor cumpre o seu propósito na vida do apóstolo Paulo, de preservar a sua vida e garantir que o Evangelho fosse pregado em Roma. E mais uma vez nós vemos isso daqui, não apenas na hospitalidade, mas na disposição dessas pessoas de ofertarem a eles o que era necessário para que eles seguissem viagem, muito provavelmente dando roupas, alimento e até mesmo dinheiro. É claro que isso chama a atenção, irmãos, para a providência do Senhor e a sua fidelidade para com o apóstolo Paulo, mas é óbvio que um texto desse chama a atenção também para a providência e a fidelidade do Senhor para conosco. Isso é algo que nós precisamos ter no nosso coração, irmãos, é de que o Senhor, Ele supre as nossas necessidades, Ele cuida de nós, Ele cuida das nossas vidas em todos os aspectos, não apenas espiritual, mas o Senhor também nos sustenta materialmente. Você se lembra, obviamente, da oração do Senhor, quando Ele nos ensina a orar pelo pão de cada dia, e ali Ele nos ensina a orar pelo que é necessário. Nós nos lembramos também do que o Senhor Jesus nos ensina no Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia comigo lá, Marcos capítulo de número 1. Perdão, meus irmãos, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, verso 25 a 34, Mateus 6, versículo 25 até o versículo de número 34, onde o texto diz assim, Mateus 6, verso 25 até o versículo de número 34, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, o Senhor cuida de nós. Eu sei, é natural, mais uma vez, por conta do nosso próprio pecado, que diante dos desafios, nosso coração muitas vezes se pega aflito. Temos planos, projetos, circunstâncias, a necessidade de tomar decisões, e nós pensamos, como será? Como será? Se há algo que é muito comum para nós, é nos preocuparmos com o dia de amanhã, justamente aquilo que o texto está dizendo para a gente não fazer. Quantas noites de sono talvez já não perdemos ao longo dos nossos anos, os anos da vida adulta, em que as responsabilidades chegaram até nós. Quantas vezes pais de família muitas vezes ficam apreensivos com a necessidade de cuidar do seu lar e de sustentar a sua casa, e se veem aflitos, e muitas vezes
como aqueles homens no barco que estavam sendo chacoalhados de um lado para o outro pelas fortes ondas, desesperado, já sem esperança. Mas o que o texto de Mateus vai nos dizer, e aquilo que nós estamos aprendendo aqui com o texto de Atos, é que independente das circunstâncias, o Senhor, Ele cuida de nós. Ele supre cada uma das nossas necessidades. E Ele faz isso de formas inesperadas, mas trazendo conforto, esperança e consolo para o nosso coração. Mas para além, meus irmãos, do Senhor suprir necessidades materiais, o que eu gostaria de chamar a sua atenção é para o fato de que o Senhor supriu uma necessidade ainda maior. Se aqueles homens, e essas necessidades eram reais, necessidades materiais são necessidades reais. Mas há uma necessidade maior, que o Senhor supre e que o Senhor supriu em Cristo Jesus. Esses homens muito provavelmente precisavam de roupas novas, de alimento e até mesmo de dinheiro para seguir a viagem. Mas temos uma necessidade maior, meus irmãos, que é suprida por Deus através de Cristo Jesus. Esses homens não poderiam prosseguir viagem se essas necessidades materiais não fossem supridas. Mas a carreira cristã nós sequer poderíamos ter começado se não fosse pela providência do Senhor em nosso favor. E se nós fomos alcançados pelo Senhor e Ele nos chamou e nos inseriu nessa peregrinação que às vezes de fato é desafiadora, nós temos a certeza pela sua palavra de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o último dia. Por isso, meus irmãos, nós temos a certeza de que o Senhor, Ele supre não apenas as necessidades materiais, mas a maior necessidade que nós tínhamos, Ele supriu na pessoa e na obra de seu Filho, Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, meus irmãos, os nossos pecados foram perdoados. Em Cristo Jesus, nós fomos inseridos na família da aliança. Em Cristo Jesus, fomos feitos co-herdeiros com Cristo. Em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus. Em Cristo Jesus nós fomos santificados. E em Cristo Jesus nós somos glorificados e temos a certeza da ressurreição dos santos no último dia. Por isso, quando o nosso coração se afligir diante das adversidades, sejam elas quais forem, nós possamos encontrar conforto para o nosso coração, na certeza de que o Senhor cuida de nós e Ele supre cada uma das nossas necessidades, não apenas materiais, que ainda que sejam reais, são muito pequenas, perto da maior necessidade de todas, que era o perdão de pecados, que foi suprido por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Quero então, nesse momento, chamar aqui à frente os nossos presbíteros para nos auxiliar na distribuição dos elementos da ceia.